Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Centro Espírita Vinhos do Senhor, Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se como se estivessem aqui conosco em casa. Como é de nosso hábito, no início de toda e qualquer reunião espírita, seja na palestra, seja no estudo, seja no passe, na reunião mediúnica, nas reuniões de diretoria, no atendimento fraterno, enfim, em qualquer atividade nós iniciamos com uma prece. E por que isso? Porque a prece faz com que as nossas vibrações, com que as nossas energias se sutilizem, faz com que o nosso ser se coloque predisposto a receber as boas influências provenientes da realidade espiritual que nos rodeia. As energias boas assim captadas, elas causam um bem-estar tremendo, seja ao corpo físico, seja à mente. Então nós, a partir de agora, nós inicialmente agradecemos ao nosso Pai a bênção da vida, a oportunidade de estarmos reencarnados, nas circunstâncias, sim, que estamos vivendo, nas situações, sim, que estamos vivenciando. Porque nós sabemos que tais situações são imprescindíveis para o nosso progresso espiritual. Agradecidos somos por isso. E também pelo momento que estamos vivendo agora, em que, travando contato com a realidade espiritual, nós estamos despertando de um sono profundo. Sono esse que há séculos vem nos prejudicando na tomada de decisões corretas. Agora, buscando saber mais quem nós realmente somos, qual o objetivo da vida, fortalecidos nos encontraremos, a fim de, pouco em pouco, crescermos, nos aprimorarmos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe os esforços de crescimento, agora e sempre. Que assim seja. Pessoal, o livro O Céu e o Inferno. Nós começamos aí a falar desse livro há 2 semanas atrás. Falamos a respeito, do capítulo 1, que fala sobre o futuro, que fala sobre o nada. E nós reservamos para a data de hoje falar a respeito de um assunto que é do interesse de todo mundo, que é justamente a morte. Ou, mais ainda, o medo de morrer, o temor da morte. Se nós fizermos uma enquete por aí, na sociedade, eu tenho certeza que a percentagem de pessoas que assume a questão do medo de morrer é bastante elevada. Mas por que será que isso acontece? Por que será que o ser humano morre de medo? Morre de medo de morrer. Perdão o trocadilho. Já que a maioria das pessoas tem alguma religião. A maioria das pessoas vai ao centro, vai no terreiro da Umbanda, vai no templo protestante, vai na igreja católica. E se você pergunta para essa pessoa, muitas delas falaram realmente, eu guardo assim, um certo temor da morte, um medo de morrer. Mas por quê? Sendo que o sentimento inato acerca da existência de algo após essa vida é extremamente comum. Kardec começa esse capítulo dizendo que a crença na imortalidade é algo que já existe desde o selvagem, chegando até nos dias de hoje. Que essa crença é algo inata mesmo, é algo intuitivo. Essa intuição está presente para muitas pessoas. E é muito, mas muito mais generalizada do que a própria crença de que não existe nada depois da morte. Porém, por que será que nutrimos esse
medo de morrer. Algumas pessoas detêm esse medo num grau tão superlativo que você não pode sequer falar a palavra morte perto dessas pessoas, porque elas já querem mudar de assunto. A perspectiva de irem a um velório faz com que essas pessoas tremam todas, faz com que elas fiquem num estado de nervos absurdo. E se você perguntar, muitas delas têm uma religião, frequentam algum templo religioso, recebem informações espirituais. Qual o motivo disso daí? É isso que Kardec propõe-se a nos apresentar nesse capítulo de número 2. Já que esse livro fala a respeito do céu e fala a respeito do inferno, só alcançaremos o céu e o inferno depois que morrermos. Então nós vamos ver direitinho de onde que vem esse medo. Kardec fala aqui o seguinte, que a causa fundamental disso daqui, de início, olha que coisa mais interessante, é uma providência divina. É algo benéfico. Mas peraí, algo benéfico, Daniel? Sim, Kardec começa com isso daí. Que o medo de morrer, ele tem que estar presente, principalmente naquelas pessoas que não têm uma ideia muito exata do que seja o depois da morte. Que não sabe direitinho quais são as condições de vida após a morte. E por quê? Imaginemos a seguinte situação. Imagine uma pessoa que não tem muito conhecimento do que seja a vida depois da morte. Quais são as condições dessa vida do lado de lá? As condições de felicidade, as condições de infelicidade. Mas essa pessoa tem assim uma intuição de que existe algo depois dessa vida. Imagine essa pessoa que tem só essa intuição, que não tem um conhecimento muito nítido, sem medo de morrer. Aí essa pessoa está na vida aqui. Numa vida onde existem dificuldades, problemas, contas infinitas a serem pagas, problemas no trabalho, problemas dentro de casa, doença, perdas, violência, enfim, uma quantidade tremenda de coisas ruins. O que essa pessoa vai pensar? Deus me livre eu ficar aqui nesse lugar, onde só tem sofrimento, as coisas boas surgem, então logo surge e desaparece, um monte de coisa negativa, um monte de desafios, de dificuldades, de problemas, de dor de cabeça. Ah, mas espera aí, eu sei que existe algo depois daqui. Eu sei que esse algo pode ser melhor, então eu vou tentar. Essa pessoa facilmente iria negligenciar o seu trabalho. Facilmente iria prematuramente abandonar essa vida. Então, o medo da morte é dado para essas pessoas como um contrapeso a essa ideia sedutora de abandonar uma vida de problemas em prol de uma vida sem problemas. Por isso que é interessante termos uma ideia sensata, nítida, o mais nítido possível acerca das condições de vida no pós-morte, as condições de felicidade e as condições de infelicidade. E é justamente por causa dessa providência divina, olha que interessante como Deus não faz nada à toa mesmo, né? Até o medo, nesse caso aí, ele tem a sua função de ser. E Kardec arremata aqui, ó, por isso que entre os selvagens, a crença da vida após a morte é uma intuição. Logo depois, com a evolução desse selvagem, essa crença da vida após a morte vira uma esperança, algo que você sabe que pode realmente existir, mas você não define muito bem. E essa pessoa evoluindo passa da esperança para a certeza. E quanto maior a compreensão a respeito da vida futura, menor o medo de morrer. Quanto maior for o nosso conhecimento nítido do que é essa vida, diminui o nosso medo da morte. Porque aí os nossos pensamentos, aos poucos, eles vão ganhando um outro contorno. De início, quando a gente não tem uma visão muito nítida da vida após a morte, a gente tem uma tendência
em focar mais nas coisas da terra, que são coisas positivas. Positivas no seguinte sentido: palpáveis. Eu vejo, eu ouço, eu sinto, então vou focar mais aqui. Com esse conhecimento avançado da vida após a morte, eu vou deslocar o meu pensamento da matéria para as coisas do espírito. Então eu aguardo a chegada da morte calmamente. E eu sei que as minhas condições no pós-morte dependem fundamentalmente daquilo que eu fizer aqui, enquanto eu estou encarnado. Então eu não vou apressar a minha ida para o lado de lá, de modo algum, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou estar abandonando aqui oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado, e consequentemente, ao invés de uma felicidade tremenda, eu vou encontrar dores e desesperos. Na segunda parte desse livro, Céu e Inferno, Kardec, como eu já falei para vocês, coloca vários depoimentos aqui, de diversos espíritos, de diferentes graus, desde os espíritos felizes até aqueles empedernidos na prática do mal. E entre eles ele coloca os suicidas. E aí é uma tônica comum do indivíduo que se suicida. Por que o indivíduo se suicida? Porque ele quer se livrar de um sofrimento grande. Da dor. Ele cita o caso, por exemplo, de uma mãe que perdeu um filho jovem. Filho novo, foi acometido de uma doença e morreu no leito ali nos braços dela. E ela sai desesperada e naquele mesmo instante ela tira a sua própria vida, se suicida. Com qual objetivo? De encontrar o filho. Aí Kardec entrevista essa mulher no pós-morte, né, através da mediunidade. E aí encontrou o filho? Não. Quer dizer, a maior decepção do indivíduo que se suicida é que ele não consegue encontrar aquilo que o motivou ao suicídio. Não consegue. O materialista que se suicida pensa em encontrar o quê? O nada, o grande vazio, né? O fim de tudo. O fim de tudo. De repente ele se vê o quê? Vivo. Olha que decepção. O indivíduo que se suicida para encontrar um ente querido, ele não vai encontrar um ente querido. Por aí vai. Então, daí a importância de nós termos uma visão muito exata do que seja a vida após a morte. E muitos que se suicidam para não sentir a dor mais, mas acabam sentindo a dor muito Mas maior. acabam sentindo a dor, exato, do lado de lá. Porque a gente sabe que a partir do instante em que acontece esse ato, o indivíduo ele desencarna ainda saturado de muita energia vital. E essa energia vital atrela o espírito ao corpo físico. Então é muito comum ele sentir, inclusive, as dores da decomposição do cadáver. Nós vamos ver isso em espíritos dando esse depoimento aqui, mais para frente. Fala. Então, é a decepção daquele pessoal que amarra a bomba no corpo lá para ver a sete encontrar com a face. Exatamente, encontrar com um paraíso do lado de lá. E acaba não encontrando rigorosamente nada. Né? Então a decepção é tremenda para aqueles que não sabem enxergar quais são as condições de vida e mais, o que eu tenho que fazer aqui para encontrar uma condição boa, porque é o que todo mundo quer. A morte é o termo para todos nós, é, vamos dizer assim, algo que acontece com todos. Então temos que pensar nela, mas pensar nela de uma maneira bastante saudável, não de uma maneira mórbida, simplesmente como o encerramento de um ciclo e um começo de outro. Mas tudo é vida, porque a vida realmente continua, só que ela vai continuar numa outra condição de existência. O grande ponto de interrogação é esse: como que vai ser a minha vida do lado de lá? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que cumprir alguma coisa aqui? Quais são as minhas condições de trabalho aqui, que, se satisfeitas, me garantem um bom futuro? Kardec comenta aqui com a gente nesse capítulo de número 2, a respeito do termômetro da morte. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala. Daniel, eu estava assistindo uma palestra esses dias a respeito de reencarnação, processo reencarnatório. Começa com o nascimento, começa já com gestação do feto na barriga da mãe, e aí o nascimento, aí depois tem acho que 6 meses começa a emancipação do espírito, depois até os 4 anos, depois até 7 anos o processo se concretiza.
questão de desencarne, tem um processo também, vamos dizer assim, um processo, uma morte natural, claro, não? A pessoa envelheceu e tal, veio a vida toda, e tem alguma coisa de processo de desencarne, por exemplo, o corpo começa sei lá, a deixar esse mundo de alguma forma, entendeu? Sim, sem sombra de dúvida. Na morte natural, o que acontece é que o próprio corpo físico, pela sua própria condição orgânica, né, ele vai ficando cada vez mais fora de condições de sustentar ali aquela vida orgânica. Então a alma aos poucos vai abandonando o corpo, pela própria deficiência do organismo físico mesmo, que é material, né? Numa morte natural, a energia vital aos poucos vai diminuindo, e os laços que unem o perispírito ao corpo físico, e esses laços que estão ligados célula a célula ao corpo físico, eles vão se desatrelando. Ao passo que o último momento do suspiro, o último suspiro do indivíduo é a libertação total. Só que aí a gente tem que entrar em consideração também com relação ao modo de vida que a pessoa teve. Porque o indivíduo espiritualizado, ele automaticamente já tem uma facilidade maior de se desvincular do corpo físico. Enquanto que o indivíduo muito apegado às coisas da terra, ele, com medo da aproximação da morte, ele se aferra mais ao corpo físico. E tentando manter. Né? Tentando manter. Kardec até fala que é muito comum aquelas convulsões do indivíduo que está desencarnando estarem ligadas ao fato do indivíduo não estar querendo deixar o corpo físico. Então, o modo como uma pessoa pensa a respeito da vida e o modo como uma pessoa viveu é crucial para mostrar como que vai ser o futuro desencarne dessa pessoa. E a gente está em processo de desencarne. Todos nós aqui estamos. Então, Daniel, tem 15 anos só. Você está em processo de desencarne. Por quê? A cada dia que passa, nós estamos nos aproximando do nosso desencarne. As nossas energias vitais, aos poucos, elas vão sendo consumidas. O nosso corpo, aos poucos, vai passando por problemas, por dificuldades, etc. e tal. Chegará o momento que ele vai ser incapaz de sustentar a vida. E aí, a alma se desprende. Obrigado. Imagina. No livro mesmo fala de um médico, eu não vou lembrar o nome, que ele desencarnou e se manifestou No próprio através velório. de um médium do próprio velório. Dr. Demer. Mas eu achei interessante como ele explicou de como ele foi se desconectando da matéria, porque com o estudo evangélico, com o estudo da doutrina, ele foi se sutilizando. E quanto mais sutil ele se tornava, mais desconectado ele ficava do corpo. E aí ele pôde ver que a ferramenta dele realmente chegou no ponto que não funcionava mais. Ele ia agradecer a ferramenta, foi bem legal. É legal, a gente vai Então, ler esse relato. essa sutilização que nós estamos aqui fazendo agora, cada dia que passa vai se tornando cada vez mais efetivo. E o nosso desligamento se torna uma coisa simplesmente Natural, fácil de ser feito. fácil de ser feito. Né? Então nós não temos que ter medo da morte. A preocupação nossa é fazer o bem o máximo possível e espiritualizar a nossa conduta o máximo possível enquanto ainda estamos na carne. Não deixar para pensar isso depois, porque depois já foi. Então façamos só agora. O medo da morte não estaria ligado, em alguns casos, a reminiscências, a algo subconsciente do modo que a gente morreu, inúmeras vezes no período primitivo, medieval, que na época eu acho que, como a medicina ainda não existia, era muito dolorosa mesmo. Sim, o jeito que a pessoa desencarnou em outras encarnações, isso pode ter traumatizado o indivíduo traz isso para as futuras existências. Né? Não só isso, como o indivíduo se encontra depois da morte, às vezes em situação de sofrimento, de dor, nos umbrais. Então, ao reencarnar, ele pode trazer essas reminiscências, e interiormente ele pensa, nossa, quer dizer que se eu desencarnar, eu vou voltar para aquele lugar ruim. Então, deixa eu ficar aqui, nesse corpinho. Então, são muitas variáveis que podem entrar aqui. Né? E todas elas são curadas pela mesma conduta. Uma espiritualização maior da nossa maneira de enxergar a vida e da nossa conduta enquanto ainda estamos aqui na carne.
Fala. Emmanuel, Daniel, ele fala assim, dos livros dele, que esse temor da morte é saudável, porque faz com que a gente se cuide fisicamente e automaticamente esse cuidado pode se voltar para o lado espiritual. Lógico. Então, é saudável, esse temor da morte é saudável. Vamos dizer assim, o temor da morte seria, como Kardec fala aqui, uma consequência do instinto de conservação. Isso, da lei de conservação também. Faz com que a gente, em se cuidando, nós ao mesmo tempo permanecemos mais tempo aqui na carne para podermos trabalhar. E permanecendo, a gente pode ir dando valores em outras coisas, não só no físico, mas no espiritual também. Exato. Né? Que é o fundamental. Fala, Peterson. Eu acho, de todos os livros de Kardec, esse é o mais interessante, que ele detalha. E essa explicação que você falou sobre as convulsões no momento da morte, no capítulo O Passamento, Kardec ele detalha muito bem isso. E uma das possíveis explicações é que, assim, o nosso corpo nunca morreu. Então, assim, no momento da morte, o seu espírito está ali se desprendendo, mas o seu corpo, biologicamente, o seu cérebro não sabe, porque ele nunca viveu essa emoção, essa sensação. O espírito já morreu inúmeras vezes, mas o corpo não. Então ele fala no passamento exatamente isso, do processo de morte natural, fala sobre as pessoas que estão mais presas materialmente ao mundo, que sentem o porquê que elas sentem o corpo se decompondo, mesmo já sendo espírito, mas o mais interessante é isso. Naquele momento, no último momento ali, o corpo ainda pode ser que convulsione, porque é uma reação diferente do corpo nunca viveu. Porque esse corpo que a gente está aqui agora, ele só nasceu, ele nunca morreu. Diferente da nossa realidade espiritual. Nosso espírito já nasceu, reencarnou diversas vezes. E se a gente somar isso daí ao apego que a pessoa tem à matéria, o processo piora muito mais. Aí você vê o ponto de vista biológico da questão. Somada à questão espiritual, um processo que pode ser feito de maneira mais calma e mais tranquila, passa a ser realizado de maneira bem mais complicada. A gente pode fazer um paralelo com os problemas que todos nós temos em vida. Todos nós passamos por problemas e por dificuldades em vida, mas às vezes, com a nossa própria maneira de enxergar a situação, nós pioramos muito o nosso problema. Nós colocamos um peso excessivo naquilo que nós temos que passar e sofremos dobrado. A questão da morte pode se enquadrar justamente aí. A gente pensa, Deus atenua. Exatamente. Não tenha dúvida. Daniel, Fala. eu nunca lidei muito bem com a morte, mas não tinha conhecimento nenhum. Sim. Eu sofri mesmo, depois de adulto, a morte para mim. Hoje eu não tenho medo da minha morte, mas não gosto de lidar com a morte e fico pensando na morte das pessoas que eu amo. Então isso eu ainda não consegui resolver. Mas isso daí, essa dificuldade, não é só da senhora, essa dificuldade é de todos nós. Né? Porque a perspectiva de algum ente querido desencarnar, quais são as pessoas que podem enxergar essa situação e passar com tranquilidade por ela, sem nenhum tipo de sofrimento? Difícil. Né? Mesmo nós que já temos um conhecimento mais avançado em termos espíritas, quando nós passarmos por essa situação, e às vezes nós já passamos ou ainda iremos passar, de um ente muito próximo nosso desencarnar, o sofrimento continuará a vir. Só que ele será mais atenuado pelo conhecimento que nós temos. O fato de nós não sofrermos em absoluto, só iremos atingir depois de um bom tempo de vivência espiritualizante, através de diversas reencarnações. E aí, quando algum ente querido desencarnar, vai ser simplesmente uma despedida. Olha, daqui a pouco eu te vejo do lado de lá. E nada mais além disso. Como tem que ser. A gente sabe, né? Por enquanto a gente sofre. Mas por que a gente sofre muito? Porque nós carregamos um certo atavismo do passado. Nós que já mourejamos em outras religiões, como que a morte é apresentada? Como sendo um castigo. Como sendo um castigo pelo pecado original. Então, por isso que ela é encarada sob um ponto de vista ruim e negativo. É uma punição que Deus nos deu. Então, ela é algo negativo. Automaticamente, por conta dessa punição, por conta desse castigo. Carregamos isso conosco.
Hoje, nosso cérebro, nossa mente já está arejada com outros conhecimentos, porém os impulsos provenientes do passado ainda estão presentes e não vão embora tão facilmente assim. Esse é o problema de todos nós, né, Santa Senhora? A doutrina espírita comenta alguma coisa a respeito dos animais. Para onde vão, como é? Porque pegando um gancho aqui, você diz que tem sentimentos das pessoas que vão, né? Então, e os animais? Os animais desencarnam também, os animais têm uma alma. Existem espíritos encarregados dessa tarefa de recepcionar a alma dos animais que desencarnam. E com muita frequência, sendo um animal doméstico, ele pode ser que reencarne no mesmo instituto doméstico num curto espaço de tempo. Isso pode acontecer realmente. A teosofia fala em almas grupo. Sim, espíritos grupo, né? Sem dúvida. Mas a gente fala assim daqueles animais mais próximos de nós, né? O gato, o cão, que são aqueles animais onde já existe uma fragmentação maior do espírito grupo, uma certa individualização, que são quase gente. Falta só falar. Né? Então, há espíritos que realmente se encarregam do desencarne deles, de recepcionar essa alma. Alguns animais passam por estágios na região espiritual, onde sofrem processos de melhoria no seu código genético, e quando esses animais reencarnam aqui, já reencarnam com as chamadas mutações, que os cientistas não sabem muito bem explicar por que de repente surge uma mutação natural. Mas que essa mutação no código genético se dá em decorrência de alterações sutis do DNA que acontecem no código genético desses animais em regiões do plano espiritual. Né? Na natureza nada se perde. Quando a gente fala no papel das orações, né? Você tem um ente querido que está para desencarnar, fala em família orando. Qual o papel da oração? O papel da oração deve ser proporcionar àquele que está em processo de desencarne a maior tranquilidade possível. As nossas preces não devem se pautar pelo egoísmo, de reter aquele junto da gente. E tem esse poder? Tem sim. Você já ouviu falar da melhora para a morte, né? Sim. Quantos casos que acontecem nisso daí? O sujeito às vezes está no leito hospitalar ou está em casa e os parentes estão lá revezando com as preces, né? Pedindo a Deus para ficar, que não pode morrer, tem muita coisa para viver aqui, babá, não consigo ficar sem ele, não consigo ficar sem ela. O que a prece é? A prece é uma movimentação de energias. Então, havendo muitas pessoas orando para que determinado indivíduo não desencarne, acontece como que um envolvimento energético, é como se aquela alma ficasse enovelada no corpo físico por conta das energias da prece. E aí os técnicos responsáveis pelo desencarne têm uma certa dificuldade em fazer o processo de desencarnação. Qual que é a técnica preferida deles? Fazer o sujeito melhorar. Então ele melhora. Nossa, você não sabe o que aconteceu hoje. O papai sentou na cama e tomou um prato de sopa. Quanto tempo que ele não fazia isso? Que maravilha, os remédios deram certo. Os médicos estavam certos aí, ó. Tá dando, olha que milagre, que maravilha. Podemos descansar, viu, gente? A titia pode dormir, sabe? Os familiares podem. Todo mundo dorme e descansa. Eles param de rezar. Quando eles param de rezar, aquelas energias automaticamente são desfeitas. E aí vem os técnicos responsáveis pelo desencarne, cortam o cordãozinho de prata, que é o cordão principal magnético que une o corpo espiritual ao corpo físico. E aí do nada a pessoa desencarna. É a famosa melhora para a morte. Então, qual que deve ser o papel das nossas preces? Que aconteça o melhor para aquela pessoa. Se o melhor para aquela pessoa for permanecer aqui, ela vai permanecer. Se o melhor para ela for desencarnar, ela irá desencarnar. É que frequentemente, e nós ainda somos pautados muito pelo egoísmo, nós queremos reter aquela pessoa junto a nós. E nesse processo, podemos estar causando sofrimento para aquela pessoa. E para a própria família. Não é? Uma oração também para atenuar o desencarne tranquilo, que seja bem recebido do lado de lá, né? Que ele possa se adaptar o mais rápido possível, se fortalecer, enfim, nós que já sabemos o passo a passo do lado de lá, fica fácil fazer os nossos pedidos, né? Porque como nós temos uma visão nítida do plano espiritual, nítida de acordo com aquilo que é possível, tá? Porque
Muita coisa a gente ainda não sabe. Mas quem já leu O Nosso Lar tem uma ideia de como é a vida do lado de lá. Né? André Luiz veio nos falar a respeito de Nosso Lar, não foi simplesmente para dar uma notícia curiosa, não, mas nos preparar para a morte. Para sabermos que o que nos espera do lado de lá, com cidades, com toda uma organização social, com governadores, com construções, com universidades, com templos religiosos, enfim, com uma coisa muito parecida, uma nossa aqui. Então, ao desencarnarmos, quando nós nos encontrarmos do lado de lá, né, num leito branco, né, a gente olha para o lado, um jarro, né, bonito, com um líquido colorido dentro, aquele ambiente de paz, beleza, desencarnei. Então você não fica com aquela tensão, que lugar que eu estou, o que é isso? Peraí, porque lá meu avô, ele já morreu há tanto tempo. A gente já vai se preparando para esse momento. Fica mais fácil, fica mais tranquilo. A outra questão, Daniel, é aquela história da falta de perdão que ele não consegue desencarnar. É uma ligação energética também. Ah, tá, claro. Porque o que acontece, principalmente naqueles casos de morte mais lenta, os casos de morte por doença, né, por uma idade mais avançada, a pessoa começa a ter tempo de pensar a respeito da vida, de ruminar a respeito do passado, de tudo aquilo que fez com fulano, com beltrano, com ciclano. Aí começa, né? Ah, eu devia ter feito isso. Ah, eu devia ter feito aquilo. E isso atrapalha. Não resta dúvida. Se é bom por um lado, porque desperta o arrependimento, e o arrependimento é o trampolim para futuras resoluções, por outro lado, aquilo lá pode virar um remorso muito grande. E não ter tempo. Né? Então é um outro ponto a ser realmente considerado. Mas vamos lá. O que então a gente deve fazer para nos libertarmos desse medo? Ah, eu tenho medo de morrer, eu quero me libertar disso. Olha o que Kardec escreve. Encarar a morte sob o ponto de vista espiritual. Penetrar pelo pensamento o mundo espiritual. Ter dele uma visão mais nítida possível de como ele é. A partir do momento que nós realizarmos constantemente esse exercício, aos poucos o medo da morte deixará de existir. Porque o indivíduo que não tem essa noção grande da vida após a morte, automaticamente, por ser simplesmente uma esperança, por ser simplesmente uma intuição, será que existe mesmo? Nossa, será? Automaticamente ele volta o seu pensamento para as coisas da matéria, mesmo tendo uma religião. Mesmo às vezes tendo a intuição de que vai morrer e vai continuar a existir. Por ele não ter uma visão muito nítida do pós-morte, ele concentra a sua visão aqui nas coisas da terra. Isso faz com que ele fique atrelado. Perdeu o corpo? Deus que me perdoe. Onde já se viu? Aí você ama excessivamente esse corpo. Você ama excessivamente as coisinhas que você tem. Os seus brinquedinhos, o apartamento, a casa, o carro, o videogame, a internet, o celular. Quer dizer, a gente fica excessivamente apegado em coisas que são transitórias. E por quê? Porque nós não temos ainda o hábito de termos um desenvolvimento mental para as coisas espirituais. Pensemos na morte todos os dias, se for possível. Porém, de um modo saudável, não de um modo mórbido, pelo amor de Deus. Os egípcios faziam isso, né? A vida do povo egípcio antigo era assim, voltada para a morte. Tanto que existia lá, dentre eles, o livro dos mortos. E o livro dos mortos era mais ou menos um passo a passo do que o indivíduo iria encontrar do lado de lá e como ele deveria proceder do lado de lá. Olha que coisa interessante. Coisa de milhares de anos atrás. O primeiro livro dos espíritos, o livro dos mortos, lá entre os egípcios antigos. Não é à toa que eles mumificavam, né, os faraós, etc e tal. Não é à toa que eles construíram templos dedicados à morte e eles falavam tanto a respeito da morte. Porque eles sabiam bem de que existia algo e que a vida continuava. E sabiam bem porque daquele grupo grande de almas que veio banida de outros planetas para cá, o menos endividado era o egípcio. Então, o menos endividado. Então, a noção dele
de espiritualidade, de vida após a morte, estava muito palpável ainda. Por isso que muitos deles tiveram poucas encarnações aqui, resgataram o que tinha que resgatar e já foram embora. Por isso que construíram aquelas coisas maravilhosas lá e hoje a gente não consegue construir. Não sabe como, né? Não sabe como. Então tem essa visão nítida. O medo decorre da noção insuficiente da vida futura. O homem não suficientemente esclarecido não suportaria a perspectiva de uma vida melhor e negligenciaria o presente. É aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Você, tendo só uma noção, com nenhum medo de morrer, é muito sedutora a ideia. Eu vou abandonar a vida aqui, está tudo muito ruim, tudo muito difícil, complicado, né? Tudo agarrado aqui, tudo difícil, então vou para o mundo espiritual. Lá vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. Mas como é que vai ser? Não sei, mas vai ser. Aí você abandona aqui justamente aquilo que pode te proporcionar felicidade, que é o trabalho. Que é justamente o lidar com as pessoas, as relações sociais. Esquecemos disso e abandonamos. E vamos para o mundo espiritual e ficaremos em sofrimento por causa disso. Kardec depois começa a falar o que prolonga essa visão meio errada que a gente tem a respeito da morte. Né? Primeiro, o jeito como que as religiões tradicionais mostram a vida após a morte. Gente, a ciência tem qual finalidade? A ciência tem finalidade de mostrar para nós, né, as coisas da matéria, fazer as descobertas materiais. Então, o campo de ação, o objeto de trabalho da ciência é a matéria. Compete à religião ter como objeto de trabalho o espírito, o mundo espiritual. Só que as religiões tradicionais colocam a vida após a morte de uma maneira meio nebulosa. Vocês sabem disso. Todos nós sabemos disso. Os indivíduos que aceitam isso, maravilha. Que estão satisfeitos com esse estado de coisas, ótimo. Se aquilo ali lhes satisfaz, perfeito. Mas e aqueles que começam a raciocinar em cima disso? E aqueles que começam a aplicar a mesma lógica que eles aplicam para a matéria, eles começarem a aplicar no campo do espírito? O que vai acontecer? Essas pessoas começam a questionar. Peraí, mas estão apresentando uma vida após a morte ali que não é lógica, não é racional. Não está de acordo, inclusive, com os dados da ciência. Não está de acordo com aquilo que eles falam de Deus, que é a suprema bondade, a suprema perfeição. Então essas pessoas, aos poucos, começam lentamente a abandonar a questão religiosa. Mantém a religião, muitas, mas só de fachada. Enquanto tem saúde, enquanto tem dinheiro no bolso, enquanto tem ausência de problema, mantém a religião de fachada. E está tudo uma maravilha. Perde essa pessoa uma dessas coisas, para você ver o que acontece. Desmorona. Por quê? Porque a ideia de uma vida após a morte não tem raízes no pensamento dessa pessoa. Porque a vida após a morte foi apresentada para essa pessoa de uma maneira pouco lógica, pouco racional, pouco de acordo com os atributos de Deus. Então, isso contribui para manter o medo da morte. Uma outra coisa que Kardec coloca aqui: as condições de vida no pós-túmulo. Nada sedutoras. Não é não? De um lado a gente tem o inferno, onde a maioria vai, segundo aquilo que fala para nós, a maioria vai para o inferno, né? Torturas eternas, chamas que queimam sem se consumir, capetinha com tridente, por aí vai, por toda a eternidade, por causa de um erro, ou de uma série de erros, em uma vida efêmera, curtíssima, você sofre por toda a eternidade. Que Deus é esse? A pena não tem que ser proporcional ao crime? A nossa justiça falha ao extremo. Não adota esse tipo de pensamento?
uma pena proporcional ao crime. Por que Deus não vai adotar uma pena proporcional ao crime? Tá vendo? Como a gente, quando começa a pensar, começamos a questionar aquilo que nos foi apresentado. Então, de um lado, nós temos esse inferno. E não adianta você ficar arrependido. Tá bom? Ah, me arrependi. Não interessa, meu filho. Você está no inferno. Você vai ficar o resto da tua vida, o resto da eternidade. Então, de um lado, nós temos isso aí, uma grande massa. Ali no meio, nós temos as almas do purgatório, que estão lá, combalidas, que não podem fazer nada por si para sair de lá. Depende das preces dos outros. Né? E esses e uma ínfima minoria, os eleitos, que ficam no céu. Nossa, o que eles ficam fazendo no céu? Nada. É uma beatitude contemplativa. Kardec coloca assim, é uma eterna inutilidade. Não é tocando árvore, né? Gente, uma eterna inutilidade. E é mesmo, porque a única ideia compatível com a felicidade é o progresso. Não é? Quando a gente conquista alguma coisa, material que seja aqui na Terra, material que seja, um emprego melhor, conseguimos comprar uma casa, né? Conseguir trocar o carro, né? Conseguir fazer aquele curso que eu sempre quis. Progredimos, não progredimos? Materialmente, progredimos. Não nos dá aquela sensação de plenitude? Conseguir. Então, a ideia do progresso é a única ideia compatível com a felicidade. A única. Aí eu estou lá no céu, com aquilo que eu sou, eternamente contemplando a face de Deus. Né? Kardec coloca isso aqui como sendo uma eternidade fastidiosa. Então, esse quadro consola. Esse quadro preenche. Esse quadro nos estimula a prática do bem. Difícil. Muito difícil. Então, como nos é apresentado aqui, é complicado. Mas, olha como é que a coisa piora. Para alcançar o céu, são necessárias algumas práticas exteriores. Não vou citar aqui, que todo mundo aqui sabe quais são. Tá? Não vou falar aqui de religião A nem de religião B. Então, basta você cumprir direitinho essas práticas exteriores, que automaticamente você já está garantido, pelo menos no purgatório. Pelo menos. Né? Mas, eu posso deixar até uma certa quantia aqui na Terra para rezarem por mim. E aí eu vou estar no purgatório e do purgatório eu vou para o céu. Que técnica, tudo bem, correto? Isso que nos foi Mas apresentado. Gente, muitas pessoas ainda creem nisso. E aí as pessoas pensam da seguinte maneira: bom, eu estou em dia com as minhas práticas exteriores. Eu reservei lá uma quantia para as preces pagas. Automaticamente, quando eu morrer, para que eu vou me preocupar em ajudar alguém? Para que eu vou perder meu tempo em reformar o meu caráter? Para que eu vou desenvolver virtudes? Sendo que basta cumprir algumas práticas exteriores para alcançar o céu. O codificador coloca aqui, ó, é certo que existe um grande número de pessoas nessas religiões tradicionais, né, que embora pensem assim, elas agem bem. Existe, não existe? Claro, muita gente de coração enorme nessas religiões. Muita gente. Agora, não é de se negar, a maioria se acomoda. A maioria se acomoda. Quer comprar um céu. O céu não pode ser comprado. Céu é um estado de consciência. Não dá para comprar. Né? Martinho Lutero fez a reforma protestante no século XVI justamente em protesto por essas práticas aí. A venda de indulgências. Né? Você comprava o local no céu. Um terreno no céu. Um terreninho. Não dá.
Absolutamente. Aí, naquela época tinha a extrema-unção, né? O sujeito foi um imperador carrasco, mas se no último instante ele arrependeu e teve a extrema-unção, ele é opção direta. Quer dizer, são certas coisas que vão contra aquilo que a lógica e o bom senso nos falam. Vamos falar, e Kardec fala aqui, a própria questão do batismo, não é? Que seria assim uma garantia para o indivíduo ir para um local bom. Sem batismo. Meus 2 filhos estão bastados, porque nenhum dos dois foi batizado. Começa por aí. Aquele lá não foi, o menorzinho também não foi. Quer dizer, não importa se ele for um santo em vida. Não foi batizado, está lascado depois da morte. Jogar o cenário. Quer dizer, só pelo fato de haver um batismo, o indivíduo que é um selvagem está do mesmo nível do indivíduo que durante longos anos se dedicou a crescer moralmente, intelectualmente, espiritualmente, só pelo fato de ser batizado. Quer dizer que eu posso ser um santo, mas não fui batizado. Não vai. Esquece. Cadê a lógica disso? Duas crianças que morreram batizadas. Crianças que em pequena idade desencarnam. Lá com seus 2, 3 aninhos desencarnaram. Ah, mas foi batizado. Automaticamente vai para o céu. Mas peraí, o que essa criança fez para merecer o céu? Ela fez algo de bom? Ela ajudou seu semelhante? Ela se privou de coisas para si em prol de quem estava sofrendo? Cresceu em inteligência? Cresceu em moralidade? Não, mas foi para o céu. Por quê? Porque foi batizado. Mas peraí, qual que é o bom senso nisso? Então seria muito melhor para a gente ser batizado e morrer com 4 anos de idade. Muito melhor. Porque aí você não corre o risco de errar durante a tua vida e ir para o inferno. Aí vai pro céu. Olha quanta atrocidade poderia surgir isso daí. A mente perturbada de um pai, a mente perturbada de uma mãe, que às vezes mata o próprio filho sob essa alegação. Estou mandando ele direto para o céu. Nossa. Para evitar uma vida de sofrimento. Nunca pensei nisso. E quando uma criança está bonitinha, bebezinha, bonitinha, a primeira coisa, carregar para a igreja para batizar, porque se ele morre, ele vai ser um pagão. Exato. Que é um título aí que eles dão para aquela criança que não foi batizada e morreu pequenininho, bebezinho. Por que a gente comenta essas coisas? Por quê? Para confrontar com a lógica. Mais uma vez eu volto com aquele assunto de 2 semanas atrás. Por que o pensamento materialista tem avançado? Por que as pessoas que se dizem sem religião têm crescido em número? Porque são pessoas que, ao aplicarem a razão e a lógica, quando isso lhes é apresentado, recusam. Absolutamente recusam. Porque não encontra ali coisas palpáveis para pautarem a própria conduta. E aí negam. Preferem ficar com a matéria, que pelo menos a matéria é positiva. Eu vejo, eu toco, eu cheiro, né? Eu sinto. Então o negócio é muito sério. E ele continua. Uma outra coisa que entretém o medo da morte. Um modo como a morte é nos apresentada. Quando a gente vai no velório, descreve aí o ambiente de velório, que jeito que é? Chorando. Um caixão, com um cadáver, coroas de flores, velas, gente com roupa escura, óculos escuros, chorando. Elegante. Quer dizer, ao invés, isso daí transmite para nós uma sensação de conforto ou uma sensação de terror? Fala para mim. De medo. De terror. Como que a morte é figurada para nós? A morte nos é apresentada como sendo um esqueleto. Lembra que eu até falei na semana passada? Quem lê os gibis da Turma da Mônica sabe o que eu estou falando. Como é que a Dona Morte na Turma da Mônica, né, que aparece lá no Penadinho, na Turma do Penadinho. Né? Que, aliás, o Maurício de Souza teve uma sacada tremenda, muito boa, né? Ele colocou um dos personagens, dos mais famosos, como sendo um fantasma. Então ele retrata nas histórias do Penadinho a vida após a morte. Claro, de um jeito lúdico, infantil, tudo mais, mas coloca. Não é verdade? Tinha conhecimento. Exato.
Tem várias histórias muito interessantes da Turma da Mônica sobre ótica espírita, viu? Tem coleções de livros e de historinhas que falam, por exemplo, a respeito de nosso lar. Tem uma historinha linda que fala do Chico Bento, não sei se vocês sabem, de uma irmãzinha pequenininha do Chico Bento que desencarnou. E que depois, no futuro, ela volta como filho do Chico Bento. No processo reencarnatório. Então, assim, tem umas sacadas interessantes nisso aí. Bom, o que eu estava falando mesmo? Da Dona Morte. Como que a morte nos é apresentada? Esqueleto, Foice. né? Foice, capuz preto, Túnica, né? Por que não apresentar a morte nos ilustrando com a alma deixando os grilhões materiais e seguindo radiosa para o mundo espiritual? Não seria uma ideia mais consoladora? Mais esperançosa? Mas nos colocam um esqueleto com uma foice. Para que isso? E as lástimas? Ai, coitado, foi tão novo, Descansou. perdeu tanta oportunidade aqui, tinha tanta coisa para fazer aqui, tanta coisa para conquistar, como se a felicidade só pudesse acontecer aqui, como se a felicidade não pudesse acontecer do lado de lá. Então essas cerimônias da morte, vai demorar um bom tempo até a gente realizar, né, cerimônias de despedida de uma maneira mais espiritualizada. Eu acho que as coisas já estão melhorando. Estão andando, né, a passo de formiga, mas estão melhorando. Mas a pessoa morreu e foi para o pós-morte. Beleza. Elas foram para o céu. Maravilha, foi para o céu. Posso falar com ela? Não. Eu não posso me comunicar com a pessoa, com o meu ente querido? Não foi. Uma barreira entre vocês e eles. Se foi para o inferno, muito menos. Porque de lá ele não vai sair. Você só vai conversar com ele de novo se você for para o inferno. Estão vendo as perspectivas? Não são nada boas. Nada boas. Então tudo isso entretém o temor da morte. Por isso que muitos preferem reter o parente doente, sofrendo, mas vivo junto de si. Porque se aquele sujeito desencarnar, para onde que ele vai? Não sei. Que corpo que ele vai ter? Não sei. Os mortos têm um corpo? Não sei. É uma chama? É uma faísca? É uma estrelinha? Mas peraí, como que eu posso fixar meu pensamento no meu ente querido se ele virou uma faísca? Como que ele enxerga? Como que ele ouve? Como que ele pensa? Como que ele sente? Gente, tudo complicado. Ao passo que o Espiritismo nos dá coisa bem diferente. Primeiro, o que o Espiritismo nos fala? Nos descreve a vida do pós-morte sob um ponto de vista nítido. Kardec inventou muito. Não. A questão toda é de observação. Os próprios habitantes do mundo espiritual vêm até nós nos descrever o local onde eles se encontram. Então, de um lado, nós temos as descrições das religiões tradicionais, por base no achismo, na imaginação. Do outro lado, nós temos as descrições do movimento espírita, com base na observação in loco das pessoas que habitam esse local. Então, só por isso, já nos garante o quê? Um sentimento de tranquilidade, porque eu sei para onde que eu vou. Eu sei que eu não vou deixar de existir. Os meus parentes, os meus amigos que já desencarnaram permanecem vivos. E se eu me lembrar deles, eu vou me lembrar deles com o corpo que eles tinham aqui. Porque eles vão ter um corpo parecido do lado de lá. Eles não viraram uma faísca. Eles não viraram um foguinho, uma chama. Eles têm um corpo. Lembra de algum parente teu aí? Lembra de algum deles? Constrói a figura deles aí na cabeça de vocês.
É o que eles têm do lado de lá. Ah, mas meu vovô desencarnou bem velhinho e tal, ele pode estar remoçado do lado de lá. Pode estar remoçado. Mas ele continuou com o corpo. As características, as tendências, as virtudes, os defeitos, enfim, a personalidade continua lá. Então eles não morreram, eles mudaram de endereço. A morte é uma mudança de endereço e nada mais além disso. Sabendo direitinho das condições de alegria e de infelicidade, eu sei muito bem o que eu tenho que fazer aqui para ter uma condição de felicidade do lado de lá. Eu sei muito bem que se eu deixar de fazer isso, vou estar em condição de infelicidade do lado de lá. Então, no movimento espírita, a responsabilidade do céu e do inferno é inteiramente nossa. Não está em práticas exteriores. Não existe aquele negócio de, eu fui espírita quando estava na Terra. Fiz as contas aqui, tomei 125 mil passes a minha vida inteira. Já garanti meu lugar no mundo espiritual. Aí nosso lar. Quantas mil palestras? Isso não existe. Eu fiz 842 palestras. Isso não significa muita coisa. O que vale é a tua conduta, a tua maneira de pensar, o teu jeito de agir, o modo como você se relaciona com o seu próximo, o esforço que você desprendeu para se renovar. É isso que conta. São essas as condições que garantem felicidade do lado de lá. Essas são os tesouros que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói, que os ladrões não roubam. Então, durante séculos, nós fomos mal orientados. Muito mal orientados. Nos falaram: cumpra isso, isso, isso e isso, teu lugarzinho no céu está garantido. Aí a gente cumpria. Chegava do lado de lá, dava com os bumbos na água. Cadê o céu? Cadê os anjos me recebendo com os braços abertos? Só tinha obsessor recebendo a gente. Só obsessor. É porque a gente não fez por merecer. Daí que talvez venha a revolta meio que interna, inconsciente, com relação à religião. Talvez muitas pessoas elas tenham um certo nojinho da religião por conta de situações como essa. A religião não lhes foi apresentada de uma maneira eminentemente lógica e de acordo com os atributos de Deus. A eterna bondade, a eterna justiça e a eterna misericórdia. Se algum dia vocês tiverem dúvida se o A ou o B estão certos, aplica ali os atributos de Deus. Qual que concorda mais com a justiça, com a bondade e com a misericórdia infinitas de Deus? Aí você vai saber se é o lado A ou o lado B que está certo. Deus abençoe a cada um de vocês. Semana que vem, deixa eu só conferir aqui. O que a gente vai falar? Semana que vem, vamos falar do céu. Olha que maravilha. Capítulo 3. Não fiquem alegrinhos, não. Capítulo 4 é o inferno. Então, vamos subir para o céu, depois vamos descer para o inferno. Tá? 3, depois o 4. Elevando o pensamento a Ele, nosso Pai, o que a gente pode fazer senão agradecer por esses momentos de aprendizado? Porque é nesse aprender que nós vamos nos desvinculando de práticas tolas, inadequadas, de pensamentos antigos, preconceituosos, e vamos caminhando firmes, resolutos, rumo à perfeição espiritual. Nós somos agradecidos a Ele por esse instante. E nós pedimos a Ele a força necessária para combatermos as limitações que ainda trazemos, e são muitas em nosso ser, para que, ao sairmos da presente encarnação, possamos nos encontrar numa condição melhor, comparada à condição que apresentávamos antes do reencarne. Paz e luz a todos. Que assim seja.